E agora a gente vai trabalhar com os critérios de divisibilidade, tá certo? Preste bem atenção. No resumo da atividade, tá falando direitinho como é, tá certo? Vocês tentem compreender, porque cada um desses critérios aqui, cada um desses critérios por números, tem uma regrinha. Vocês vão ter que observar essa regrinha, tá certo? Então vamos lá. O critério de divisibilidade, a gente já viu múltiplos e divisores, né? Divisores são aqueles casos quando o número é divisível por outro, tá certo? Então a gente vai ver agora os critérios de divisibilidade. E agora a gente vai ver o critério de divisibilidade por 2. O número ele é divisível por 2 quando ele for par, tá certo? Eu vou colocar até aqui. Quando for par. E quando é que esse número é par? Esse número é par quando ele tem terminação em 0, 2, 4, 6 ou 8, tá certo? Então, todo número que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8, ele vai ser um número divisível por 2, tá certo? Ele vai dar para dividir por 2. Vamos ver alguns exemplos? 28, ele terminou com 8. Então, ele tem uma divisão exata, a gente tem que ver isso. Todo número a gente pode dividir por outro, mas para ter uma divisão exata, a gente vai ter que se atentar a esses critérios de divisibilidade. Então, 28, ele é um número divisível por 2, porque termina em 8. A gente pode pegar aqui 1570. Como ele terminou em 0, ele é par e necessariamente também ele vai ser divisível por 2, tá certo? Se a gente pegar 386, terminou em 6, né? Então, no caso aí, ele também vai ser divisível por 2. Então essa é a regra do número quando ele é divisível por 2. Vamos para 3. Vamos lá. E vamos lá para de 3. Então o número ele é divisível por 3 quando a soma de seus algarismos der um número divisível por 3. Como assim, professor, a soma de seus algarismos? Se a gente pegar o número 370 e... deixa eu ver aqui... 372. Será que ele é um número divisível por 3? Vamos somar os algarismos dele, né? 3 mais 7 mais 2. 3 mais 7, ele é 10, né? 10 mais 2, 12. 12 ele é um número que, se a gente dividir por 3, tem uma divisão exata, né? Que vai dar 4. Então a gente pode dizer que 372, ele é divisível por 3. Por isso que eu disse que tem que se atentar aos casos. Vamos ver agora aqui, outro número aqui que seja divisível por 3. 1280, deixa eu ver, e 4. Vamos ver se esse número é divisível por 3. Se a gente pegar 1 mais 2 mais 8 mais 4. 1 mais 2 dá 3. 3 mais 4, não, 3 mais 8 dá 11. 11 mais 4, 15. 15, ele é um múltiplo de 3, né? Porque 3 vezes 5 é igual a 15. Então, 1284, ele também é um múltiplo de 3. Vamos ver outro caso. Vamos ver um caso que não seja um múltiplo de 3. 2, 3... Esse número aqui, 2320. A gente vai somar 2 mais 3, mais 2 mais 0. 2 mais 3, 5. 5 mais 2, 7, né? 7 ele não é um múltiplo de 3. Então, 2320 ele não é um múltiplo de 3. Se a gente pegasse e colocasse o seguinte, colocasse 1 aqui, ficaria 2 mais 3 mais 1,
ficaria 6. 6 é um múltiplo de 3, então 2.310 seria um número divisível por 3. Então a divisibilidade por 3 é essa. Você vai ter que somar os algarismos que tem no número para poder identificar se ele será um múltiplo não, divisível por 3, tá certo, gente? Então vamos ver a por 4 agora. Agora vamos para a de 4. Para o número ser divisível por 4, gente, a gente tem que observar o seguinte: os últimos dois algarismos dele, o número formado pelos últimos dois algarismos. Um exemplo, 2.516, a gente vai pegar aqui, ó, 16. 16 é um múltiplo de 4, sim, né? Porque 4 vezes 4 é 16. Então esse número, ele é divisível por 4, tá certo? Porque 4 vezes 4 é 16. Se a gente pegasse outro número, 132, a gente vai pegar os últimos dois números. 32, ele é um múltiplo de 4, vamos observar. 4 vezes 8 é 32. Então, 132 também vai ser um múltiplo de 4. O que é que a gente tem que mais observar no múltiplo de 4? Todo número que termina em 00, ele também será um múltiplo de 4. Um exemplo, 2.500. Se ele terminou em 00, automaticamente ele também será um múltiplo, não, ele vai ser divisível por 4, tá certo? Ou um múltiplo de 4, tanto faz. Outro exemplo, 12.700. Se terminou em 00, então, ou 12.000. 12.000. Se tem 2 zeros no final, ele vai ser um múltiplo de 4, né? Vai ser 12.000 no caso vai ser divisível por 4. De 5 agora. 5 é uma das mais fáceis, é mais fácil ainda que a de 2. Um número ele é divisível por 5 quando terminar em 0 ou em 5. Quando terminar em 0 ou 5. Exemplo. Vamos lá para exemplo. 250. Terminou em 0. Ele é divisível por 5. 235. Se terminou em 5, então, pelo critério de divisibilidade, 235 ele é divisível por 5, tá certo, gente? Então, a divisibilidade por 5, você vai observar se ele termina em 0 ou em 5. Vamos ver por 6. Para ser exato, no caso, né? Por 6 é quando for divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Como assim, professor? Ele tem que ser par, tá certo? Para ser divisível por 6, ele tem que ser par, porque todo número que é divisível por 2, ele tem que ser par, e ao mesmo tempo, a soma de seus algarismos tem que dar o número divisível por 3. Vamos pegar dos exemplos que a gente pegou aqui. Um exemplo aqui. Esse número aqui é par, né? Isso, vamos ver se ele é divisível por 3. Só somar 2 mais 8 é 10, né? Então não é divisível por 6. Vamos ver esse caso. Também não vai ser. Vai ser 6 mais 7, 13. 3 mais 8, 11. 11 mais 6, 17. Nenhum desses números aqui ele é divisível por 6. Vamos ver nesses casos que a gente colocou divisibilidade por 3 aqui. 372 mesmo. Ele é um exemplo de um número divisível por 6. Por quê? Ele é par. Você observe que ele terminou em 2 e ao mesmo tempo ele também é divisível por 3. A soma de seus algarismos dá um número que ele é múltiplo de 3. Outro exemplo, a gente tem aqui, pegou aqui, ó. Esses 3 exemplos, todos eles são por 6 também, né? Porque eles são pares
e também são divisíveis por 6. Tá certo? 2.310. Só não seria se fosse o seguinte. Esse número aqui, se a gente invertesse 0 e 1, ele continuaria sendo divisível por 3, mas não seria por 6. Por quê? Porque terminaria em 1, ele não seria par. 2.301 é um número ímpar, tá certo? Mas 2.310 é um número par, então ele também é divisível por 6. Agora vamos para 8. Para ser um número divisível por 8, o que é preciso? O número formado por seus 3 últimos algarismos, ele tem que ser um número divisível por 8, ou então ele tem que terminar em 000. Um exemplo, 151.000. Ele é divisível por 8, porque terminou em 000. Outro exemplo, 2032. Vamos pegar os últimos 3 algarismos. 0,32, a gente vai pegar só o 32. Como o 32 é o resultado da multiplicação de 8 por 4, então esse número vai ser divisível por 8. Então a divisão por 8 é essa. Você vai ter que observar os últimos 3 algarismos de cada número. Se ele terminar em 000, já vai ser um múltiplo de 8. Se o número formado pelos seus 3 últimos algarismos der o número divisível por 8, então ele vai ser divisível por 8. Isso é mais para casos de números maiores, tá certo? A gente não utiliza muito essa divisibilidade por 8 não. Vamos ver a regrinha do 9. A regrinha do 9, ela é semelhante à regrinha do 3. Qual é a diferença? A diferença é que a soma de seus algarismos tem que dar um número que seja divisível por 9. Vamos lá. Um exemplo aqui, eu acho que nenhum desses é não. Vou pegar 3.726. Vamos ver se ele é divisível por 9. A gente vai ter que somar os algarismos. 3 mais 7 mais 2 mais 6. 3 mais 7 dará 10, né? 10 mais 2, 12. 12 mais 6, 18. 18 ele é um múltiplo de 9, né? 9 vezes 2 é igual a 18. Então, 3.726, ele será um número divisível por 9. Vamos pegar o 72. A gente vai pegar 7 mais 2, dará 9. E 9, ele é divisível por 9. Então, 72 é um múltiplo de 9. Outro exemplo, a gente pode pegar até um número semelhante a esses daqui. 2.000. Vou pegar 3.870. Deixa eu ver. Aqui dá 15, 18 e 9. Vamos ver se esse número ele é múltiplo de 9. A gente vai somar 3 mais 8 mais 7 mais 9. Vamos ver. 3 mais 8 dá 11. 11 mais 7 vai dar 18. 18 mais 9, 27. E 27 ele é um múltiplo de 9. Por quê? Se a gente pegar 9 vezes 3 dará 27. Então, 3.879 ele é divisível por 9. Então, dessa forma é que a gente sabe se o número ele é divisível por 9. E por 10 é fácil, tá certo? Qual é a divisibilidade por 10? Basta terminar em 0. Terminar em 0. Qualquer número que termine em 0, ele é divisível por 10. Há exemplos desses que a gente viu. 1570. Deixa eu ver outro que termina em 0. 250. Esse número aqui, 151.000, termina em 0. Então, ele vai ser divisível por 10. Tá certo?
Eu não coloquei a divisibilidade por 100 e a por 1000, mas eu vou comentar aqui, que ela é fácil também. Tá certo? Deixa eu apagar. É bom vocês anotar, mas tem no resumo, vocês anotam direitinho. Quando ele é por 100, basta terminar em 00, tá certo? Por 1000, terminar em 30, sempre vai nessa regrinha. Terminar em 00 e aqui terminar em 000. Se for 10.000, vai terminar em 4 zeros. Se for 100.000, terminar em 5 zeros. E assim vai por diante, tá certo? Então, no sistema decimal, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão, basta você contar a quantidade de zeros e você sabe se vai dar uma divisão exata ou não. Tá certo, gente? Então fica aqui os critérios de divisibilidade. Vocês prestem bastante atenção porque tem várias regrinhas e é bom que anotem também o resumo que eu coloquei na atividade, porque vai utilizar bastante, tá certo? Mas vamos ver aqui o que foi que eu passei de questão para vocês. Foi bem facilzinha. A primeira questão é uma questão para vocês lerem e interpretar, eu não vou ler ela aqui. Já está dizendo que é para usar, tem uma dica, né? Dizendo para usar o critério de divisibilidade por 9, para saber. Na segunda, na letra A, qualquer número natural terminado em 0 ou em 5 sempre é divisível por certo número diferente de 1. Vocês observem cada uma dessas afirmações e respondam. Eu não vou ler porque é mais questão de interpretação. Tem dizendo aí, eu expliquei direitinho como é cada critério e vocês vão tentar responder a atividade com calma.